Nesta aula, aprenderemos sobre o processo de pintura de machos e moldes. O processo de pintura de machos e moldes é uma etapa essencial na fundição de metais, com grande impacto na qualidade e na eficiência da produção. Embora a pintura possa parecer uma tarefa simples, ela desempenha um papel fundamental na proteção, acabamento e na melhoria da performance do processo de fundição. Este módulo abordará os aspectos principais da pintura de machos e moldes, incluindo suas finalidades, os tipos de tintas mais comuns e os métodos de aplicação e secagem. Finalidades da pintura em machos e moldes. A pintura de machos e moldes é realizada por diversas razões, que incluem proteção contra a oxidação e corrosão. Machos e moldes, especialmente os de areia, estão expostos a condições que favorecem a oxidação e a corrosão, como a umidade e as altas temperaturas do processo de fundição. A aplicação de uma camada de tinta atua como uma barreira protetora, reduzindo os efeitos desses fatores. Melhora na desmoldagem. A pintura proporciona uma superfície mais lisa nos machos e moldes, facilitando o processo de desmoldagem. Isso é particularmente importante em fundições de peças complexas, onde a remoção das peças fundidas pode ser um desafio. Aumento da resistência térmica. Os revestimentos de pintura criam uma camada que pode suportar as altas temperaturas do metal fundido, impedindo que o calor excessivo danifique o molde ou o macho. Alguns tipos de tintas são projetados para criar uma barreira térmica, protegendo o molde contra a deformação térmica. Controle da porosidade. A aplicação de uma camada de tinta pode ajudar a controlar a porosidade da peça fundida. Em alguns casos, a tinta age como um agente de preenchimento, reduzindo a formação de vazios e porosidade na superfície da peça. Facilitação da penetração de areia. Quando aplicada em machos e moldes de areia, a pintura pode melhorar a aderência da areia ao molde. Isso é especialmente útil em moldes que precisam ter uma boa compactação para obter detalhes precisos nas peças fundidas. Estética e marcação. Além das funções técnicas, a pintura também pode ser aplicada para fins estéticos, como quando a peça fundida requer uma aparência específica. A tinta pode ser usada para a identificação e marcação de lotes ou tipos de peças. Tipos de tintas utilizadas. A escolha da tinta correta para o processo de pintura de machos e moldes depende de várias variáveis, como o tipo de metal fundido, as condições térmicas envolvidas e o acabamento desejado. Abaixo estão os tipos mais comuns de tintas utilizadas na fundição. Tintas à base de água são compostas principalmente por água e pigmentos solúveis em água. Elas são utilizadas por sua facilidade de aplicação, secagem rápida e ambiental. No entanto, a sua resistência térmica pode ser limitada, o que pode torná-las menos adequadas para moldes expostos a altas temperaturas. Tintas à base de solventes contêm solventes orgânicos que evaporam durante o processo de secagem. Elas oferecem maior resistência térmica em comparação com as tintas à base de água, tornando-se ideais para aplicações em moldes e machos que são submetidos a temperaturas elevadas. Contudo, sua utilização deve ser cuidadosamente monitorada devido ao impacto ambiental dos solventes. Tintas refratárias são especialmente formuladas para resistir a altas temperaturas, tornando-as a escolha preferencial para moldes e machos que serão submetidos a condições extremas de calor. Essas tintas contêm materiais cerâmicos que podem suportar temperaturas de até 1.600 graus ou mais. Elas são comuns em fundições de metais como ferro e aço, que operam em temperaturas muito altas. Tintas para resistência à oxidação. Algumas tintas são projetadas para oferecer resistência adicional à oxidação, ajudando a proteger o molde ou macho de condições que favorecem o enferrujamento e a degradação do material. Estas tintas contêm agentes antioxidantes, como óxidos metálicos e aditivos especiais, que ajudam a prolongar a vida útil do molde. Tintas à base de silicato de potássio. As tintas à base de silicato de potássio, também conhecidas como tintas silicatadas, são ideais para aplicações de alta temperatura e são resistentes à abrasão. Elas são amplamente usadas em fundições de metais ferrosos e não ferrosos, devido à sua excelente resistência ao calor e à corrosão. Tintas à base de alumínio têm a capacidade de refletir o calor e proteger o molde contra o calor excessivo. São frequentemente utilizadas em moldes e machos que precisam ser protegidos de temperaturas extremas. Também ajudam a melhorar a desmoldagem, criando uma superfície antiaderente. Métodos de aplicação e secagem.
A aplicação e a secagem da tinta desempenham um papel crucial na qualidade final do molde ou macho pintado. A escolha do método adequado depende do tipo de tinta e das condições de produção. Métodos de aplicação. Pincelamento. O pincelamento é o método mais simples de aplicação de tinta e pode ser utilizado quando é necessário aplicar uma camada fina e controlada de tinta. Esse método é ideal para pequenas produções ou quando as áreas a serem pintadas são de difícil acesso. No entanto, é mais demorado e pode resultar em uma cobertura menos uniforme. Pulverização. A pulverização é uma técnica mais eficiente para cobrir grandes áreas de forma rápida e uniforme. Existem diferentes tipos de sistemas de pulverização, incluindo pulverização manual e automática. A pulverização permite um controle mais preciso da espessura da camada de tinta e é ideal para grandes volumes de produção. Imersão. A imersão consiste em submergir completamente o molde ou macho em uma solução de tinta, proporcionando uma cobertura uniforme e espessa. Esse método é frequentemente utilizado quando uma camada mais espessa de tinta é necessária para atender aos requisitos térmicos ou de resistência. Aplicação por rolo. O uso de rolos é semelhante ao pincelamento, mas é mais eficiente para cobrir grandes superfícies. Esse método pode ser usado para aplicar tintas à base de água ou solvente de maneira uniforme e rápida. Além disso, o rolo é ideal para obter uma camada fina e homogênea de tinta. Galvanização a quente. Embora não seja um método de pintura tradicional, a galvanização a quente é uma técnica que pode ser utilizada para proteger moldes e machos de areia. Consiste em submergir o material em um banho de zinco fundido, criando uma camada protetora que ajuda a prevenir a corrosão e a melhorar a resistência térmica. Métodos de secagem. A secagem da tinta aplicada é essencial para garantir que ela tenha as propriedades desejadas. Dependendo do tipo de tinta, o processo de secagem pode variar. Secagem ao ar. Algumas tintas, especialmente as à base de água, secam rapidamente quando expostas ao ar. No entanto, o tempo de secagem pode ser prolongado em ambientes com alta umidade ou baixa temperatura. Secagem em estufa. A secagem em estufa é comum em processos industriais, especialmente quando a tinta precisa atingir uma temperatura específica para endurecer adequadamente. As estufas são usadas para controlar a temperatura e a umidade, acelerando o processo de secagem. Secagem a forno. Em processos de pintura com tintas refratárias ou de alta temperatura, a secagem pode ser feita em um forno industrial que proporciona a temperatura ideal para a cura da tinta. Esse processo é particularmente importante quando se utiliza tintas que precisam endurecer para oferecer resistência térmica. Secagem por radiação UV. Algumas tintas secam rapidamente quando expostas à radiação ultravioleta, UV. Este processo é rápido e eficaz, especialmente em tintas à base de solvente, proporcionando uma cura rápida e durável. Concluímos então que a pintura de machos e moldes é uma etapa importante no processo de fundição, com uma série de benefícios que vão desde a proteção contra a corrosão até a melhoria da desmoldagem e a resistência térmica. A escolha do tipo de tinta e o método de aplicação e secagem dependem das especificidades de cada produção, mas em todos os casos é fundamental garantir que as camadas de tinta sejam aplicadas de forma uniforme e eficiente para garantir a qualidade das peças fundidas. A evolução dos materiais e tecnologias para o processo de pintura continua a oferecer novas possibilidades e melhorias, contribuindo para a eficácia e sustentabilidade na indústria de fundição.